Neste episódio eu recebo uma convidada que transborda energia e simpatia. Ela é filha de um sargento das Forças Armadas, nascida em Brasília, criada no Rio. Ela é uma das executivas financeiras mais conhecidas do mercado, conselheira de grandes empresas e também de estatais. Possui uma carreira sólida, tendo passado pelos setores de saúde, energia, telecom, mídia, editorial e serviços. Em 2021 ela foi eleita executiva mais admirada de finanças e no mercado ela ficou conhecida como uma grande gestora de crises. Há quem diga aí um caminhão de bombeiro aqui para resolver aí quando uma empresa está em chamas. Uma pessoa em constante movimento. Magali, que demais ter você hoje aqui comigo. Eu estou muito feliz, assim, estou orgulhosa de mim mesma de ter sido convidada. Muito bom. Magali, você é conhecida por fazer muitas mentorias com jovens. E uma das perguntas que eu imagino que você mais receba é o que é necessário para ser um executivo de sucesso, né? O que é necessário para alcançar aí posições maiores numa organização? O que você costuma dizer para essa turma? Eu acho que a parte da retribuição ela é muito importante, porque energiza, né? Vem em dobro, vem em retorno. Mas acho que principalmente o que me move nessa direção de ajudar, e parte dessa resposta é: alguém me ajudou a chegar lá. E através dessas conexões muito poderosas que eu fui acumulando na minha carreira, me inspirando. Sabe, lá no IBF, por exemplo, quando eu comecei a conhecer aquelas mulheres que são super influentes, inteligentes, bem-sucedidas, eu queria chegar lá também. Quando eu decidi começar a estudar governança corporativa, para me tornar conselheira também, eu fui através de inspiração. Então, acho que isso que é mais importante, né? Quem te inspira, é quem te desafia. E é isso que eu tento fazer quando encaro uma mentoria, né? É inspirar, é mostrar como é que eu construí o meu caminho. Ele não é óbvio. Eu não sou uma CFO óbvia. A minha linha nunca foi reta para chegar nas posições, nos lugares. Então, tudo foi à base de muito estudo, muita batalha. Eu costumo dizer que o basal, que é o técnico, você tem que ter pronto e muito bem estruturado. Isso é o mínimo. A partir daí que o jogo começa. Então, eu costumo dividir isso com eles, como é que você se fortalece nesse core. Então, tecnicamente, você tem que ser muito bom, não pode ter dúvida com relação à tua competência. A história que você vai construir em cima disso é que vai fazer a grande diferença na tua carreira. Muito bom. E Magali, qual foi o conselho ou a recomendação que você recebeu de alguém que na sua cabeça foi assim aquele turning point? Você fala assim, puxa, agora eu enxerguei. Aqui, quando te desconectaram da Matrix, você falou, agora estou entendendo aqui o caminho aqui para eu continuar seguindo. Tem, acho que, duas coisas importantes. Primeiro é a síndrome de impostor. E a maioria das mulheres tem. Mesmo quem não tem, não assume, mas tem. Então, aquela coisa do vai com medo, mas vai. Se vira, mesmo que você não se sinta 100% pronta para o cargo, depois você chega lá e se vira, porque o mais importante você já tem, os principais skills você já tem. Então, essa vontade de fazer acontecer, que a gente sempre divide ali o espaço com o medo de não dar certo, ou de não estar pronto, ou de não ser competente para aquilo, começa a trabalhar em cima disso, lembra o que te fez chegar até aqui. Então, toda vez que eu tenho a tentação de começar a me questionar, eu começo a fazer inventário de tudo que eu consegui para chegar até ali. E esse inventário, ao longo da tua carreira, ele vai ficando muito poderoso, ele vai ficando muito robusto. Então, eu tenho esse costume até hoje de fazer esse inventário. Quando você fala aí da minha carreira, eu vou pensando, nossa, eu já fiz isso tudo mesmo, né? Nossa, cheguei lá, mas a gente tende sempre a achar que não está pronto. Então, essa forma de você relembrar tudo que você conquistou, tudo que foi construído até ali é muito boa como uma ferramenta aí de autossustentação. Poxa, é muito bacana o que você está dizendo, que há 15 anos como headhunter, algo que eu noto das pessoas de sucesso é que raríssimas vezes uma pessoa que vai crescendo na carreira, ela assume uma posição quando ela está 100% pronta.
Na maior parte das vezes, as pessoas de sucesso assumem as posições quando estão 70%, só que são pessoas que entendem que é perfeitamente normal você não estar 100% pronto, até porque tem muita coisa que você desconhece, você nem sabe o que vai encontrar. Então essas descobertas também trazem um componente importante e justamente você esperar estar 100% pronto, além de você deixar as oportunidades passarem por você, existe o outro aspecto de quando você tiver 100% de certeza, talvez você esteja aí com uma atitude errada, porque você nunca vai estar 100% pronto. Então é muito legal a dica que você traz, né, de fazer um inventário, uma lista realmente. E talvez esse é o ponto que eu quero já começar te perguntando. Como é que essa voz interior fala contigo? Ela te dá porrada, ela te puxa, ela é mais persuasiva aqui, que você já me falou que você tem as duas vozes aqui, né? A que tenta sabotar e a outra que dá porrada no sabotador. Isso é importante, né? Porque se só a voz da sabotagem sobressair, você está lascado, né? Então, o que eu gosto de fazer, né? Me cercar de pessoas que consigam me lembrar, ou que consigam me estimular. Tem muita gente positiva na minha vida e eu busco essas pessoas, né? Então, como é que eu faço isso? É óbvio que a minha barra é muito alta. Eu tenho um nível de autocobrança que é complicado de você administrar, né? Então, tem determinados momentos que você está numa posição que olha para trás e fala, caramba, já cheguei até aqui, construí isso tudo, mas por outro lado eu já estou assim. Não, mas eu queria, veja fulano, já está mais na frente, começou depois. Aí você começa, né, a construir aquilo, né? Pô, você é boa, mas você não é tão boa. Então, isso com o tempo a gente aprende a administrar, mas, por outro lado, é muito bom também, né? Você ter sempre essa vontade de chegar mais longe. Então, foi assim que eu acabei construindo mais de uma carreira ao longo do tempo. É assim que eu estou pensando nos meus próximos passos. Então, até determinado ponto da carreira, a vida foi me levando. Então, eu não pensava com profundidade nos convites que eu aceitava para exposições. Por um lado, eu acertei muito, mesmo intuitivamente, e foi isso que fez com que muita gente reconheça que eu faço uma boa gestão de crise. E, por outro lado, eu sempre fui construindo uma estrutura paralela. Essa carreira de conselho foi assim. Eu não desejava me tornar conselheira agora. A coisa foi acontecendo porque esse nível de cobrança que a gente se impõe fez com que eu tivesse pronta em determinado momento, por mais que eu não tivesse a intenção de virar conselheira naquela hora, né? Então, isso tudo, de certa forma, é uma maneira que eu construí, que ela não é científica, mas é a minha forma de ir sempre aumentando o meu desejo, de sempre me impondo desafios que eu achava que ainda iam levar muito tempo para conseguir, né? E Magali, muita gente que está nos escutando aqui certamente já ouviu falar de conselho, de conselheiro, mas não tem uma ideia clara, né, do que é exatamente a importância de uma empresa de ter um conselho efetivamente, o papel do conselheiro. Explica um pouquinho mais aí da forma como você sempre faz brilhantemente, de uma forma simples aqui, que eu acho uma baita de uma oportunidade de pegar alguém aí que está com o cheiro do asfalto nos conselhos. A boa governança corporativa ela é o que separa hoje uma companhia de sucesso das demais companhias. Existem vários níveis de governança, vários níveis de maturidade, mas uma empresa bem estruturada, ela tem uma série de leis e de regras para cumprir. Boa parte delas vem das empresas que são listadas, elas são obrigadas a ter uma estrutura robusta de governança corporativa. Tem muita empresa fechada, muita empresa familiar que já investe nisso. Como é que você investe nisso? Muitas vezes as empresas começam com um conselho consultivo, onde você não tem uma obrigação, onde você não tem uma responsabilidade ali fiduciária, mas é um começo de construção de um caminho para a governança. E eu comecei a entender que o que faz a diferença na companhia é aquela companhia que estabelece uma governança de verdade. Então, de fato, aqueles conselheiros estão ali para ajudar na visão, na estratégia de longo prazo, para ajudar a escolher os melhores executivos possíveis para as posições daquela companhia, executivos que vão ser contratados para aqueles momentos específicos e que têm um perfil específico. Então, o bom conselheiro, quando ele tem um background correto para estar naquela posição, ele faz toda a diferença na empresa. Porque
porque ele tem experiência, porque ele se formou para fazer aquilo, porque ele está pronto para ajudar nas principais diretrizes que vão reger o caminho daquela companhia dali para frente. Então, hoje tem uma febre de conselhos, né? Tem uma febre de pessoas se preparando para fazer conselho. Minha recomendação é estude muito, mas muito antes de começar, porque é difícil e a responsabilidade é muito grande. A responsabilidade é no teu CPF, né? Então, de vez em quando a gente vê, né, o pessoal avaliando entrar em um conselho ou outro de uma companhia que está em reestruturação ou que está numa situação mais difícil. Tem que ter cuidado redobrado com as escolhas. E muitas vezes as pessoas querem começar, querem dar o primeiro passo e é difícil conseguir a primeira posição de conselho. Então, esse caminho ele tem que ser construído durante alguns anos, pelo menos no meu caso foi assim que funcionou. Quando chega lá, você tem que estar muito preparado, porque o nível de responsabilidade na decisão que é tomada é muito alto, é muito grande. E muitas vezes a gente vem com vícios, vem com as características de uma cadeira executiva que não dá para comparar com o papel da atividade de um conselho. Então, muitas vezes a gente sofre ali, tende a trazer aquela experiência, aquele know-how que você tem da cadeira de executivo e muitas vezes não é suficiente para tomar uma decisão de conselho. Então, o nose in, hands out tem que ser muito bem cuidado, porque é difícil você separar as coisas. Então, essa preparação ela tem que ser muito robusta, ela tem que ser muito cuidadosa pelo nível de responsabilidade que é das decisões que são tomadas ali para aquela companhia e a tua responsabilidade como pessoa física no futuro daquela companhia. Se não for bem sucedido, se não der certo, muitas vezes você pode ser implicado ali. E existem muitos casos, né? Sim. Então, é importante estudar, se aprofundar antes de começar. Sim. Vocês podem deixar o ar só um pouquinho mais gelado, por favor? E, Magali, algo que você está sempre se posicionando, levando muito para o mercado, é em relação do papel da mulher, né? Quando a gente olha mulheres em posições executivas, como CEOs e mesmo conselheiras, a gente vê ainda que o percentual é bastante pequeno. Como é que você nota essa evolução? Se você realmente vê essa evolução no mercado, quão longe a gente está do ideal? Traz um panorama para a gente aqui das mulheres em conselho hoje aqui no Brasil. Ainda somos muito poucas. Então, aproximadamente 14% das posições em conselho são ocupadas por mulheres. Tem várias estatísticas, algumas incluem, outras não, as posições de suplente, por exemplo. Mas, de fato, seja qual for a estatística, a amostra é muito pequena ainda. Então, tem um caminho longo. Se a gente comparar com empresas europeias, algumas você tem ali um percentual de 40%, 50% já em alguns países, de mulheres em conselho. Mas eu prefiro brigar essa luta pela parte técnica, pela parte científica da coisa. Então, a gente, por exemplo, se você pegar lá as 500 maiores empresas americanas, quando elas começam a descer muito no ranking, você olha que é proporcionalmente inverso o número de mulheres em conselhos. Quanto menos mulheres em conselho, menos bem-sucedidas elas são. A gente já tem inúmeras pesquisas que mostram a diferença que faz uma diversidade bem cuidada na estrutura de governança de uma companhia. Então, a gente não está falando aqui da parte do mimimi. E essa parte realmente não me diz respeito. Não é algo que não é um discurso que eu acho que seja coerente ou necessário nesse momento. E eu acho interessante o ponto que você traz das pesquisas que mostram, né, que as empresas que têm mais diversidade, isso me lembrou inclusive de uma decisão muito forte que o Goldman Sachs tomou há um tempo atrás de não investir mais em empresas que não tenham pelo menos uma mulher no conselho. E quando você olha um Goldman Sachs, né, um banco que está longe de rasgar dinheiro, tomar uma decisão como essa tem um fundamento por trás. Hoje não é mais suficiente só uma companhia melhorar os resultados, dar lucro. Hoje você tem que pensar muito pelo lado da sustentabilidade e a diversidade fala diretamente com isso. O que é importante a gente considerar é que existe N exemplos práticos do quanto a diversidade traz de ganho na tomada de decisão, de quanto pensamento diverso, de quanto
todas as formas de diversidade, na verdade, né? A gente fala muito da questão do sexismo, né? Do homem e mulher, mas a diversidade ela é algo muito mais amplo. Então, eu inclusive tenho discussões muito profundas sobre isso, porque eu acho que a gente tem que tratar a diversidade num espectro muito maior. A gente começou com a questão das mulheres no conselho, tem uma série de fóruns onde a gente discute e a gente estimula isso, mas a gente precisa começar a pensar que dentro do espectro da diversidade tem outras minorias. Então, as mulheres negras, por exemplo, têm uma situação muito mais difícil para você chegar tanto na carreira de conselho quanto na carreira executiva. Para elas é muito mais difícil. Então, se você pegar um exemplo como o meu, né, eu venho de uma família, de uma origem extremamente humilde, então ninguém nem sabia me orientar. A única coisa que meus pais souberam fazer foi, olha, vai estudar inglês, porque a gente sabe que você tem alguma coisa de diferente, mas é só em inglês, porque vai ser escola pública, é o que dá para fazer e tudo. Se você pensar bem, eu, de certa forma, sou privilegiada dentro da minoria. Tem uma frase da Luísa Trajano que eu acho super poderosa, eu adoro, que ela fala assim, não é minoria, na verdade é uma maioria mal representada. Né? Então, é disso que se trata. Dentro desse espectro de diversidade, a gente sim tem tentado ampliar essa discussão, porque tem muita gente que está fora dessa briga, que precisa de ajuda também para chegar lá e que tem seus talentos, suas competências. Então, essa briga ainda vai muito longe. E né? essa definição dela eu acho maravilhosa. Está longe de ser minoria, é uma maioria, é a maior parte da população, inclusive, que está mal representada. Esse é o grande aspecto. E algo que eu vejo muito quando a gente fala de diversidade, claro que dá para trazer vários recortes de raça, de gênero, de orientação sexual, do sexismo. E para mim a importância, eu gosto quando você traz sobre o olhar de vários prismas para você chegar nas melhores soluções, porque hoje a sociedade cobra além do lucro. No segundo aspecto que eu gosto muito é a importância da empresa ter dentro de casa a representação da sociedade. Então é uma questão de o que está do lado de fora ser representado do lado de dentro, né? Percentualmente falando. E tem um terceiro aspecto que pouca gente fala, e eu acho importante a gente ressaltar para quem está nos escutando. Toda vez que falta diversidade numa empresa, são criados estereótipos. Os estereótipos de sucesso. Então, para ter sucesso, você precisa ter estudado em tal escola. Para ter sucesso, você precisa se vestir dessa forma. Para ter sucesso, você precisa se portar dessa maneira nas reuniões. E aí o que acaba acontecendo é que quando as pessoas criam essas verdades dentro da empresa, a cultura começa a girar, onde as pessoas começam a investir tempo para se adaptar a esse estereótipo. O que é um baita desperdício de talento. Pega todo esse tempo e vai usar para se desenvolver, vai usar para entregar resultado, não para ficar se adaptando ao estereótipo que não tem ligação lé com cré do que efetivamente importa para a empresa. E o maior risco de você fazer isso, de adotar esses estereótipos, é que o senso comum, ele fica comum. Então, todo mundo pensa igual, todo mundo frequenta as mesmas escolas, os mesmos lugares. Se você está trabalhando, por exemplo, numa companhia de consumo, como é que você vai pensar a penetração do teu produto no Nordeste, se todo mundo está formado na GV de São Paulo? Né? Então, isso é uma tentação muito perigosa. E a gente tem que trabalhar para trazer esse pensamento, para desafiar esse status quo, porque ele ainda existe em muitos lugares. Foi a minha luta quando eu comecei na governança corporativa, era justamente essa. Eu chegava como CFO nas reuniões de conselho, todo mundo tinha estudado na mesma faculdade, eram todos amigos, em sua grande maioria, todos homens, brancos, da mesma faixa etária. E aí eu comecei a ver que eu estava sentindo uma repetição dos mesmos erros nas companhias. Eu ia mudando de companhia e era o mesmo erro, a empresa passava pelo mesmo tipo de situação, porque você não tinha uma opinião diversa. Como era todo mundo amigo, um não brigava com o outro, um não discordava do outro. Então, essa coisa de você trazer extratos da sociedade e achar que aquilo ali é uma verdade absoluta e todo mundo tem que se adaptar àquilo, é o maior erro de gestão que você tem que fazer, que você pode fazer. E falando em se desafiar, Magali, essa tua experiência fazendo gestão de crises, eu gostaria que você nos comentasse um pouquinho, até porque muitas vezes tem gente aqui que não está nos escutando com a pandemia, enfim, colocou as empresas em situações, algumas delas em situação bastante crítica. Quais são as principais lições aí que você teve ao longo do tempo, tendo passado aí por tantas crises que você gerenciou tão bem?
Acho que as pessoas que estão com você ali naquela luta são fundamentais. Perfil diverso dentro da equipe, a vontade de fazer acontecer, aquele brilho no olho, por mais que você tenha alguém com menos punch na equipe, mas acredita no teu diagnóstico, porque gestão de crise é muito isso, você ter a capacidade de fazer um diagnóstico mais rápido do que a maioria faria. Então, o porquê do prêmio que você comentou, né? Porque eu estava na BP no começo da pandemia e nós fizemos a primeira operação estruturada, papel de pandemia, e que foi o papel mais barato, com a estrutura mais otimizada que o mercado conseguiu oferecer para uma entidade. E uma entidade de saúde, obviamente, no começo da pandemia, precisava ser beneficiada de alguma forma. Sim. Só que nós saímos na frente. Por quê? Pelo olhar da gestão de crise, pela experiência. Então, a experiência é fundamental, o sangue frio, o gostar de resolver problema. Então, esse perfil, né, de ver uma granada que alguém está puxando o pino e você já ter a intenção de pular em cima, é o que faz a diferença na carreira. Então, é um perfil específico, não é todo mundo que gosta daquela emoção constante e do sentimento de constante insegurança. Então, eu fiz muita reestruturação de companhias que estavam extremamente endividadas, que estavam em situação muito difícil de reverter, e essa adrenalina que me move. Então, ela pode ser no sentido de gostar de você fazer reestruturação de uma companhia que está distressed, e você pode gostar de fazer também, preparar a companhia, que teve um crescimento muito acelerado, vai precisar abrir capital, e gostar daquela emoção de fazer tudo ao mesmo tempo e conseguir entregar uma tarefa que é difícil, né? Então, meu perfil é muito ligado a esse tipo de emoção. E talvez um dos maiores desafios é como é que você parte para uma transformação quando as coisas vão bem. Porque quando vem uma crise, acho que está todo mundo predisposto a, de alguma forma, mudar ou encontrar os caminhos. Pelo menos quem está querendo efetivamente que aconteça. Agora, quando as coisas vão bem, aí é onde você separa as crianças dos adultos, quem tem a coragem para se desafiar e não esperar acontecer. E no mundo que a gente vive tão dinâmico, como você acabou de colocar, né? Tanto se fala do mundo VUCA, até o VUCA ficou velho, né? Agora tem o BANI também. Quando que você descobriu que, poxa, essa adrenalina é para você? Quando você tem que entregar, quando você tem que performar da primeira vez. E da primeira vez foi bastante difícil, porque eu não tinha a experiência que eu tenho hoje. Então, eu fui construindo esse arcabouço, eu fui construindo esse set de skills fazendo. Porque não tem ninguém muito pronto para isso. As situações são muito diversas em cada caso. O que te move ali realmente é a vontade de fazer acontecer e é o gosto pela atenção, pela adrenalina e a emoção de você conquistar. A emoção é o que fala talvez muito comigo, porque é muito gostoso quando você consegue entregar, quando você consegue reverter uma situação muito difícil e que você tem que passar por momentos complicadíssimos, onde você abre mão, inclusive, da tua qualidade de vida, de ficar com a tua família. Então, já fui fazer transformações em N lugares muito longe da minha casa. E se você não tem também essa estrutura bem formada, é mais difícil, né? Então, sou casada, tenho filhos, tenho gato, cachorro, tem um monte de responsabilidades, mas se essa estrutura não for sólida e se ela não te apoiar, fica tudo mais difícil, né? Então, eu só consegui ter sucesso nessas circunstâncias por uma série de fatores, inclusive fatores pessoais, né, da minha estrutura familiar que me ajudaram. Acho muito interessante quando a parte que você coloca, né, que você descobriu quando você foi colocado à prova. Acho que muitas vezes eu escuto das pessoas me pedindo, poxa, Basa, que teste vocacional eu posso fazer, que assessment eu posso fazer para saber efetivamente qual caminho seguir na carreira. Gente, não existe. Você pode até fazer alguns assessments que te dão aí preferências, dão eventualmente aí alguma habilidade ou outra, mas a maior parte das descobertas importantes que você vai ter na sua carreira vai ser testando. É igual aquele bebê que está aprendendo ali, começando a se alimentar, e você tem que colocar o máximo de alimentos possíveis para aquele teste e
ele aprenda e ele goste. O mesmo eu costumo dizer que é a nossa abertura que a gente tem que ter para o novo, principalmente, né, quando você está bem. Porque eu acho que quando você está numa fase de descoberta ou você está mal, de novo, você está predisposto a buscar, né, essa descoberta. Agora, quando você vai bem, muitas vezes é onde acomoda. E o problema de você se acomodar é que muitas vezes você está tendo uma morte lenta e não está percebendo. E o ponto que eu gostaria de explorar aqui contigo também na tua fala, Magali, você comentou aqui dos vários papéis que você tem na vida, né? Como mãe, como esposa, como dona de pet, como mãe de pet, né? E certamente essa é uma pergunta que você recebe aí, principalmente das mulheres mais jovens ou das mulheres que estão querendo voltar agora a trabalhar porque tiveram uma pausa na carreira. Como conciliar tudo isso e ter sucesso, né? Qual que é o segredo? Certamente é uma pergunta aí que já te fizeram muitas vezes. Bastante. Na verdade, não concilia, né? Algumas coisas, algumas bolinhas caem. Não dá para ficar todas ao mesmo tempo no ar, porque não funciona dessa forma. Acho que o primeiro segredo do sucesso é você saber se perdoar. Quando você perde a primeira festinha na escola, e eu perdi. Já cheguei lá, meu filho estava aos prantos, era o único que não tinha mãe ali. Eu perdi a festinha do Dia das Mães. As mulheres, de maneira geral, elas já adoram sofrer, né? Você tem aquele autoflagelo inerente ali. Então, no começo, meu mundo caiu, né? Você fica arrastando na lama. Mas depois você vai entendendo que realmente não tem como ser bem-sucedido em todos os momentos. E o mundo não vai acabar quando cair uma outra ali. Você pode ser muito bem-sucedido no todo, né? Na no tua conjunto. História, no conjunto da tua obra. Agora, querer ser perfeito a cada festinha, a cada reunião, a cada vez que você precisa entregar e muitas vezes você não entrega, saber lidar com isso e entender que aquilo ali não quer dizer que você não é competente ou não tenha condição de fazer aquela entrega, que é o mais difícil, é o que você constrói com a experiência, né? Então, nada como a maturidade. Muitas vezes eu sofri demais, mas assim, com o tempo você aprende que depois o filho cresce, tá todo mundo bonitinho aí, não tem ninguém muito traumatizado, tem um trauminha aqui, outro ali, que não tem jeito, todos nós temos, mas eu sou muito bem resolvida com relação a isso. Eu não saberia ter só um desses papéis e ser feliz e bem-sucedida com eles. A coisa precisa ser essa confusão toda. Se você acompanha meus stories no Instagram, você fala assim, a pessoa tem uma confusão mental, né? Porque eu acompanho assuntos de N tipos diferentes. Então, desde moda até negócios, o meu universo é esse. Ele é extremamente diverso, desde os meus interesses até tudo que eu tenho de responsabilidade para entregar. E está tudo bem com isso, né? Com o tempo, eu fui aprendendo a ficar bem resolvida com essa diversidade toda, porque é isso que me alimenta. E Magali, no mundo dos negócios, você é admirada, respeitada por todo mundo. E para sua família? Quem que é a Magali? Se a gente perguntar lá para filhos, marido, ali a família mais próxima, quem é a Magali? Eu acho que eles não entendem direito o que eu faço, tudo que eu faço, né? Tem dias que nem em casa sabem onde que eu fui, que horas eu vou chegar. Uhum. É muita atividade, muita intensidade. Mas assim, eu sinto que tem aquela admiração muito grande, né? A minha geração da minha família foi a primeira que foi para a faculdade. Então, eu não tive ali um modelo, ninguém orientava a gente, eu, minhas primas, meus irmãos e tudo. Então, é muito legal porque tem um reconhecimento bacana, embora eles não saibam exatamente qual a medida de sucesso, né? Mas eu, por exemplo, me sinto extremamente bem-sucedida, porque sucesso, para mim, é você poder fazer escolhas. Então, esse ponto de vida onde o profissional consegue olhar para trás e falar, poxa, construir algo aqui que hoje me permite escolher o que eu vou fazer, quais são meus próximos passos, o que eu quero e o que eu não quero fazer. Porque chega um determinado tempo na carreira onde você precisa trabalhar, onde você precisa do dinheiro, que você aceita coisas que não te energizam, que não te deixam feliz e que não te alimentam profissionalmente. Mas você conseguir chegar no ponto de falar, puxa, agora dá para escolher. Agora eu vou fazer realmente aquilo que esteja 100% alinhado com o meu propósito, ou muito perto do meu propósito.
Então, hoje eu gosto sim de dar lucro, eu gosto de entregar, mas eu gosto sobretudo de fazer a diferença, né? Na sociedade, na minha família, para as pessoas que estão no meu entorno. Todo mundo que me procura e pede ajuda, eu dou um jeito de ajudar, seja lá qual tipo de ajuda de natureza for, né? E o que ser filha de um sargento te ensinou e o que gerou de desafios? Foi bem difícil em alguns aspectos. A minha história de família chega a ser engraçada, né? Porque o meu pai namorou minha mãe muito jovem, depois ele entrou para a aeronáutica, foi embora. Um dia ele mandou uma carta para minha mãe, perguntou se ela queria casar, eles resolveram casar, só que ele estava morando em Brasília. E aí o arranjo todo do casamento foi meio por cartas naquela época. Minha mãe foi morar em Brasília, eu e o meu irmão do meio nascemos em Brasília. Mas era uma vida difícil, porque meu pai viajava muito pela aeronáutica, minha mãe era sozinha, não tinha família lá. Então, a gente, desde cedo, todo mundo teve que se virar sozinho. Quando a gente voltou para o Rio, a gente foi morar em Bangu, que é o lugar mais quente do Rio, é a capital do inferno quase, né? E era uma vida simples, muito simples. E o meu pai, o exemplo que ele me deu foi de trabalho, né? A lembrança que eu tenho dele, ele já faleceu, a lembrança que eu tenho dele, ele saindo muito cedo para trabalhar, voltando no final do dia, e a gente ali esperando para fazer um lanche da tarde, tudo. Era um cara que era muito autodidata, então isso veio comigo, né? Essa construção do que eu vou aprender, de que eu quero mais, e tudo talvez tenha vindo dessa história dele, porque ele também, ninguém investiu nele e ele tinha muita capacidade. E era uma pena, porque não estava nos nossos tempos. Ele poderia ter ido muito mais longe, né? Então, talvez tenha sido essa garra que ele me ensinou, mas era uma educação extremamente rígida, né? Para falar no telefone, eu tinha que falar, todo mundo tinha que saber o que eu estava falando, com quem eu estava falando. Era duro, então tinha hora para chegar, tinha assim, uma observância rígida dos costumes e do comando e controle. E Magali, todo mundo que te conhece, fica claro desde o primeiro momento que você esbanja energia. Mas certamente você não acorda bem todos os dias. Qual que é teu processo para quando você não está 100%? Você tem algum processo quando você não acorda 100%? Tem uma frase da Rihanna, por incrível que pareça, que eu adoro, né? Alguém perguntou isso para ela, aquele dia que você está se sentindo mal, né? Que você não está bem, que você não está brilhante. Ela falou, eu finjo. I fake it. Em determinadas circunstâncias, você precisa dar, né, fazer jus ali ao que é necessário naquele momento para você performar. Mas eu normalmente acordo bem, mas de fato essa energia ela é bem constante em mim, sabe? Tem dias que você não está 100%, mas eu faço muita coisa que... Eu procuro me cercar de coisas e de pessoas que me ajudam muito nesse processo. Então, eu faço esportes, adoro fazer, faço um monte de coisas e eu estou sempre experimentando coisa nova. Então, esse ano eu resolvi que eu ia trocar os esportes que eu fazia, troquei tudo, comecei um monte de coisa nova, estou adorando. Daqui a pouco, se aquilo não estiver mais trazendo aquela energia que eu acho necessária, daqui a pouco eu troco de novo, entendeu? E que erro que você cometeu? Que erro que você cometeu no último ano que te trouxe maior aprendizado? Eu acho que uma leitura de ambiente naquelas situações onde você nunca viveu, nunca experimentou e você negligencia o teu feeling. Então, algumas vezes eu tendo a ir pelo lado extremamente irracional do pensamento, do raciocínio, e o meu feeling está falando, não vai para lá, não vai, volta. Eu vou pro racional e depois eu olho para lá e falo, olha, não respeitei o meu feeling, eu devia ter. Então, eu acho que é um pouco o dilema de todo financeiro. Eu acho fantástico, até porque muitas vezes as pessoas confundem o feeling somente com o lado cósmico. E, na verdade, sim, talvez tenha alguma energia, eu acredito nisso, mas é uma parte que a ciência explica, que é muito conhecimento não racionalizado, né? Ele só não encaixou quadradinho no cérebro, mas tem um conhecimento, uma experiência lá que está apitando, só não sabe te explicar muito bem como é que é, e a gente muitas vezes ignora isso. Eu até fiz um post recente que, não vou lembrar exatamente, mas era algo mais ou menos assim. Os sinais que você ignora no início de uma relação, normalmente são os sinais que fazem com que a relação se rompa.
Isso vale tanto para relações profissionais, amorosas ou de amizade. Então, os primeiros sinais que você ignora normalmente são os sinais que causam rompimento. Então, é muito legal trazer isso. E até te perguntar, o quanto o feeling vem sendo importante? Você tem alguma técnica para desenvolver esse feeling? Porque eu acho que isso é pouco dito no mundo executivo, até talvez um certo preconceito. Eu particularmente acho uma besteira, porque tem tanto aprendizado aí que pode evitar, né, de armadilhas que a gente caia. O feeling é exatamente o que você falou. É uma conjunção de experiências que vão te trazendo um senso comum. Então, você não sabe explicar aquilo ali cientificamente, mas você sabe que está ali. E que é uma bagagem que você carrega. Então, não é realmente cósmico. Mas ele também não é estruturado. E é por isso que a gente não respeita. É por isso que a gente duvida dele. E hoje, quando você olha aqui para a realidade do mercado brasileiro, né? Quais as dicas você daria para as mulheres, né, profissionais mulheres que têm ambição de serem líderes à frente de companhias? Acho que a gente falou bastante aqui, mas eu queria trazer aqui um pouquinho mais desses aprendizados que você teve. Acho que a primeira lição que eu costumo, inclusive, compartilhar quando a gente conversa entre mulheres é que a gente pode tudo. E é isso que eu falo todo dia para minha filha. Você pode ser o que você quiser. Você pode chegar onde você tiver vontade. Faz um plano, se organiza, corre atrás, monta o networking que vai te ajudar, traga mentores que te conheçam, que vai de verdade enriquecer a tua história e vai, entendeu? Se joga. Eu acho que não tem mais muito hoje em dia essa questão de só se for formado nisso ou naquilo, só se você tiver perfil A, B ou C. Com a chegada das companhias da nova economia, isso virou uma falácia. Então, tudo que a gente vê hoje é o que está sendo desconstruído do que você aprendeu na faculdade. Então, tem cursos hoje universitários, acadêmicos, que você olha e fala assim, meu Deus, não serve mais para nada. Tem uns que precisam ser completamente reconstruídos. A educação precisa ser repensada no país. Então, enquanto isso não acontece, a gente precisa construir uma história diferente, uma história nova. Então, hoje eu faria coisas que não são tão óbvias, assim como eu já estou fazendo, né? Então, fui estudar governança na nova economia, eu tenho iniciativas de ajudar companhias que estão entrando no mercado, seja startup, através de venture capital, ou seja lá o que for, para ajudar com a minha experiência, mas, por outro lado, respeitando a história que eles estão construindo, porque o racional da história ele é feito de uma maneira completamente diferente do que a gente está acostumado. Então, respeitar isso, respeitar essa bagagem do outro, a vontade dele de fazer algo que não é óbvio para você, é difícil também, porque é parecido com o processo do conselho. Você acha que você já sabe se é um bom executivo, você vai ser um bom conselheiro. Então, se eu sou boa executiva na empresa tradicional, você é boa na nova economia e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, você se preparar para esse momento é fundamental. E eu estou numa geração que está na encruzilhada agora. Então, tem uma turma que só trabalha em companhias tradicionais, que é um modelo de negócio completamente diferente da nova economia. Então, você vê um CFO de uma empresa que é ligada a uma startup, ou seja lá o que for, conversando junto com uma da economia tradicional, é um papo de louco, porque são skills completamente diferentes. E é a mesma cadeira. Então, meu desejo hoje é esse, entendeu? É integrar os dois mundos. E eu estou correndo atrás aí do prejuízo. Eu gostei muito quando você falou da recomendação e o conselho que você dá para sua filha, da importância do networking. Eu vejo que muitas vezes esse é um conceito que ele é entendido de forma incorreta, muitas vezes até gerando uma certa restrição nas pessoas. E quando eu olho para o mundo feminino, talvez é onde eu enxergo espaço, talvez, para as mulheres terem mais essa abertura de fazer networking. Então, de novo, na amostragem que eu tenho como headhunter, e eu estou te fazendo essa pergunta porque você é uma pessoa extremamente conectada, você frequenta vários grupos mais diversos, como você já colocou. Teu processo de networking, como ele é, Magali? Ele é estruturado? Ele é no freestyle mesmo? O que você deixa aqui de lição para a turma que está nos escutando? Tem um pedaço que é estruturado, que é necessário. Então, esse é um pouco mais organizado. E tem um pedaço que é por afinidade. Eu adoro aquelas pessoas. Então,
Eu construo, às vezes, networking com gente que está na concorrência, que eu conheci profissionalmente por uma necessidade ali de resolver alguma coisa de trabalho, mas aquela pessoa é demais, entendeu? A cabeça é maravilhosa. Toda vez que a gente se encontra, eu aprendo pra caramba. Então, eu tenho os dois polos, mas eu acho que o que é mais importante no processo de construção de um bom network é você gostar de gente. Eu adoro gente. Eu adoro contato, eu adoro conversar. Tanto é que na pandemia eu não consegui ficar em casa. Eu ia para a empresa, no começo eu ia uma vez por semana, depois eu fui aumentando. Eu precisava encontrar com a equipe, então eu montei uma reunião que era uma vez por semana, todo mundo ia para o escritório, desde o começo da pandemia. Porque, para mim, simplesmente não dá você ficar sem ter essa relação, entendeu? Então, acho que primeiro precisa, principalmente, você gostar. Se você não gosta, você tem que se desafiar a separar aquelas pessoas que te trazem o que tem de melhor nelas e despertam em você o que você tem de melhor. Mas não pode ser uma relação de interesse, sabe? Tem que ser uma via de mão dupla. Não, então, óbvio que com o tempo a gente vai aprendendo algumas técnicas para fazer isso, mas se não for genuíno, fica na cara, né? Então, a minha recomendação é: não faz aquilo que vai te violentar porque você acha que é uma obrigação corporativa ou porque é aquilo que vai te sustentar no mercado de trabalho. Porque em algum momento a máscara cai, entendeu? Então, acho que tem que ser por gostar, tem que ser genuíno, né? Magali, chegamos agora no momento Headhunter. Que pergunta que você não deixa de fazer para qualquer pessoa que você vai entrevistar para trabalhar contigo? Qual que é a pergunta que fala assim, não, essa eu sempre faço? Eu acho que normalmente são perguntas onde eu testo se o perfil é complementar ao resto da equipe. Então, eu não gosto de trabalhar com todo mundo com perfil parecido. Então, normalmente eu tendo a fazer perguntas que vão me trazer uma resposta de que a gente vai ter um ambiente cada vez mais diverso, com perfis, experiências, bagagens diferentes dentro do mesmo time. Então, isso para mim é o que é mais importante hoje. Mas tem que gostar muito de liderança. Eu adoro liderar. Talvez seja uma das coisas que eu gosto mais de fazer na carreira. No IBEF, se você fizer uma lista lá, tem N pessoas já passaram por equipes comigo ao longo da carreira inteira que foram ficando no IBEF porque eu vou trazendo. Então, tem que ter essa vontade de você compartilhar todo esse ecossistema que me cerca com essas pessoas também. Então, acho que é isso, esse trabalho de pensamento diverso e intuitivamente eu já trabalhava diversidade nesse sentido. E gente que gosta muito de fazer acontecer, de entregar, né? E como é que você define o seu perfil de liderança? Eu acho que ele é muito colaborativo, eu sou bastante exigente, inclusive comigo mesma eu já sou exigente. Começa por você. Mas ele é muito colaborativo e é de comunicação intensa, extrema e verdadeira. Então, eu sei o nome dos filhos, quando tem um problema na casa, eu sou a primeira a ajudar a trazer uma solução. Então, tive gente na equipe no começo, olha, tem que voltar, o esquema da companhia. Eu me adaptei numa situação em casa que hoje eu não estou conseguindo desfazer, então a gente senta lá e acha um caminho junto, mas sobretudo você sentir a dor do outro, a necessidade do outro, o que toca aquela pessoa e por que é tão bom para ela fazer parte desse time, né? Então, eu presto muita atenção nessas coisas, no que brilha os olhos para aquela pessoa continuar ali na equipe. E dificilmente perco alguém, né? E quando perco, para mim, é muito difícil, porque eu faço inúmeras reflexões, fico tentando passar o filminho de por que não continuamos juntos. E que tipo de perfil não dá certo trabalhando com você? Acho que a pessoa que não acredita no propósito, ali no plano, eu acho que é extremamente importante a equipe estar sempre acompanhando quais são os próximos passos, qual é o master plan, qual é a nossa estratégia e qual é o teu contexto dentro dessa estratégia, onde a gente precisa chegar e qual é o papel de cada um. Então, sabendo disso tudo, a pessoa não está engajada, não está feliz, não está motivada, aí para mim é um pouco mais difícil de conviver. A pessoa ter a vontade de entregar aquele resultado que já foi compartilhado com ela, né?
né? Que é onde a gente precisa chegar. Então, se não tem energia, não tem vontade, não acredita, eu tenho algumas técnicas para ajudar, né? Aí mudo a narrativa, mudo a forma, eventualmente troco de área. Eu tento bastante o resgate. Se não for possível, aí não tem jeito, né? E quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo? É a transparência, né? Eu tenho uma forma muito peculiar de me comunicar. A maioria das pessoas se identifica, né? Porque se você me pedir um feedback do que eu penso de você, eu normalmente vou dizer efetivamente o que eu penso de você. Muitas vezes eu fui trabalhar em empresas, e eu gosto muito de empresa de dono, empresa onde você tem que lidar diretamente com os sócios, com os acionistas. E com o tempo eu tendia a falar, olha, quando eu entrava eu falava, olha, eu não vou te mentir a respeito dos problemas, o que a gente precisa encarar. Só que depois, com a experiência, você vai percebendo que nem todo mundo está afim de ouvir. Vou falar da Luísa de novo, mas ela tem ela tem uma frase que ela fala o seguinte, eu gosto de ouvir aquilo que eu não quero escutar. E isso é muito difícil, porque muitas vezes, para você entender efetivamente o que está acontecendo, o que precisa ser feito, você precisa escutar aquilo que não é legal, né? E muita gente encara isso como uma crítica pessoal. Então, hoje, obviamente, que eu já estou desenvolvendo minhas técnicas há muitos anos, vai melhorando, mas na maioria das vezes é por causa da questão da comunicação extremamente assertiva, muitas vezes. Eu tô adorando esse papo, que a gente já veio de aprendizado de Luísa Riana, que a gente vai buscando, isso é um pouco do que é o mundo. Acho que tem conhecimento espalhado, que se a gente tiver com o olhar atento, a gente pode aprender muito. E um ponto que você trouxe que eu acho fundamental é a importância de você estar aberto a escutar. Principalmente ao que você não quer escutar, né? E normalmente os feedbacks, né, de desenvolvimento doem. E eu costumo provocar as pessoas e dizer que você não escuta feedback dos seus pares, do seu time, né, do seu gestor, dos seus clientes, do seu fornecedor. E tá tudo bem, só que depois você vai gastar uma baita de uma grana com terapia, com coach, com psicólogo. Então a escolha é tua. Porque para se desenvolver você vai ter que escutar. Então você poderia estar escutando já agora o seu time e aproveitando com exemplos, fatos e dados o que efetivamente você pode fazer para se desenvolver. O que a gente aprende com a experiência é que se você não trata aquele problema ou aquela característica que precisa ser lapidada, que você precisa mudar, os erros vão se repetindo. Então você vai reencontrar aquelas situações de desconforto. E você vai encontrá-la muitas vezes até a hora que você decide trabalhar em cima disso, seja escutando, seja fazendo a terapia. Então, esse fantasma ele vai te assombrar até você resolver encarar de frente. E o que você tem mais orgulho do que está escrito no seu currículo? Eu acho que é o fato de eu ter construído uma carreira onde as pessoas conseguem, de bate-pronto, resumir qual é o meu perfil profissional. Então, isso é bacana, né? Essa coisa da gestão de crise, de conciliar a carreira de executiva com conselheira, de ter um trabalho em cima da diversidade que já é conhecido, né? Então, tem essas características e essa construção do meu perfil, onde eu consegui, de alguma forma, por menos estruturada que ela seja, passar essa mensagem é muito bacana, né? Então, esse reconhecimento, você vê, eu estava lá numa lista dos CFOs reconhecidos, talvez fosse a única companhia fechada, uma sociedade beneficente, bem menor que as outras, mas o trabalho de alguma forma sobressaiu. E sobressaiu por quê? Porque eu tenho esses canais de comunicação e porque muita gente me dá oportunidades assim como você está me dando aqui, né? E é a habilidade de você saber aproveitar isso e potencializar a tua construção de carreira, né? Muito bom, encontrar o seu lugar de potência. Exatamente. E Magali, o que você gostaria de perguntar para o Baza Headhunter? Baza, você já está fazendo tanta coisa para ajudar muita gente que vem fazendo a diferença na carreira, mas às vezes não tem um espaço, né? Agora o pessoal fala muito em espaço de fala, né? O que você acredita que para continuar desenvolvendo essa carreira, né, e continuar fazendo uma construção diferenciada,
daqui para frente, o que vai fazer a diferença para esses executivos? O que eu acredito é que o primeiro que, diferente da matemática, que chegou no estágio de evolução que a gente chegou até hoje, foi porque já há milênios a matemática, à medida que ela foi sendo desenvolvida, cada geração desenvolvia um pouquinho mais, entregava num patamar acima para a próxima geração, que entregava num próximo patamar para outra geração, e por isso que a gente tem hoje a matemática na evolução que a gente tem hoje. Agora, a sensação que eu tenho é que quando a gente fala de carreira, como a gente não escuta em casa, não aprende em casa sobre isso, não aprende na faculdade, não aprende nem no MBA, todo mundo está sempre começando do zero. A gente começa dando pedalada ali nas armadilhas, aprendendo a dar feedback que a gente deu errado, conduzindo reunião errada. Por que todo mundo tem que começar do zero quando a gente fala de carreira? Será que não tem um aprendizado acumulado? Então, um pouco do meu objetivo aqui de trazer esse conhecimento, de trazer tanta gente bacana, é falar assim, gente, vamos errar em coisa nova. Tem muita coisa mapeada aqui, tem muito caminho aqui que o mundo já está mostrando. E eu acho que o segundo aspecto tem a ver com a nossa abertura para um aprendizado que ele não seja só no aprendizado formal. E muitas vezes o aprendizado está inclusive em lugares que talvez você pode sofrer preconceito. E eu vou dizer porque teve um caso muito interessante comigo, que quando eu comecei no Instagram, levando esse conhecimento de carreira e liderança, eu ouvi muitas piadas, porque eu estava fazendo live para 2.000, 3.000 pessoas, feliz da vida, levando esse conhecimento. E algumas pessoas de fora falando assim, poxa, Baza, mas você é diretor-geral de uma multinacional britânica, virou blogueirinho, o que você está fazendo da vida, né? E eu nunca me importei com a opinião dos outros, segui a vida, feliz da vida. Eis que em março do ano passado, vem a pandemia, de uma hora para outra todo mundo tem que trabalhar de casa, e aí depois de uma semana eu preciso chamar a empresa inteira e vamos fazer aqui um webinar interno para dar as diretrizes, o que faremos, como faremos. E eu me lembro de ter terminado essa conversa com as pessoas e muita gente veio me procurar e falar assim, poxa, Baza, que desenvoltura de falar com a câmera aqui com o webinar, pô, você estava super confortável, pô, todo mundo entendeu muito bem a mensagem. E aí na hora eu pensei, pois é, quem diria que brincar de blogueirinho iria me trazer uma habilidade tão importante como diretor-geral. Então eu acho que o aprendizado, primeiro, está na diversidade, o aprendizado muitas vezes não está no tradicional, não está no formal, aliás, a maior parte talvez não venha mais do tradicional, então acho que esse olhar do novo é fundamental. Bacana isso que você está falando, porque no fundo a gente fala de comunicação, né? De trazer informação, de compartilhar, de democratizar. E eu acho que é essa mensagem que a gente deixa para o mundo, né? Essa vontade de fazer acontecer e de você não ser a única estrela, porque tem lugar para todo mundo brilhar, né? Exatamente. Magali, chegamos agora no momento Dona Ângela, hein? Complete a frase. Eu sou esquisita por quê? Adoro dormir de meia. Ai, muito bom. Qual que é a maior loucura que você já fez na vida? Nossa, financeiro não é de muitas loucuras, né? Vou ter que pensar bem essa. Maior loucura? Olha, fora os desafios que eu encarei, que, nossa senhora, que trouxeram algumas repercussões bem complexas para minha vida. Eu não sei, estou precisando fazer uma loucura. Muito bom. E caminhando agora para o final, Magali, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o seu lugar de potência? Que tipo de situação, cenário pode jogar lá que você fala assim, bom, agora eu estou seguro, aqui é meu lugar aqui de potência, eu nado de braçada. Acho que aqueles momentos assim, onde você precisa tomar decisões rápidas, complexas, mas com uma decisão muito bem embasada, é onde eu me realizo. Então, é num momento de crise mesmo, onde eu gosto de operar e é onde eu me sinto mais à vontade. É no desconforto. Eu fico muito à vontade no desconforto, naquilo que me tira da zona de controle, enfim. Tudo que é instável, que é novo, que é incerto, eu adoro abraçar. E como tomar decisões certas nos momentos difíceis? Aí é você ter um arcabouço de estudo, de background muito sólido. Então você tem que trazer aquelas ferramentas, elas têm que vir já embarcadas.
E você ter as experiências que vão te ajudar a agregar e formar ali uma estrutura que não falha nesses momentos, porque eu costumo dizer que jogo não é treino, né? Muita gente treina na hora do jogo não sai. Então, quando precisa entregar e o jogo é real ali, não dá para brincar, entendeu? Então, para mim é fundamental você saber operar nesse momento, mas você ter, acima de tudo, a tranquilidade, a calma, colocar todo mundo numa situação onde não aumente ainda o sistema ali de incerteza, de insegurança, mas tomar as melhores decisões. Se você tivesse o poder de tomar uma decisão apenas de mudar algo no mundo corporativo, o que você mudaria? Acho que eu daria mais condição de igualdade para as pessoas, né? Acho que baixaria um decreto e não é cota, porque é uma outra discussão complexa, mas eu tornaria as empresas ambientes mais diversos, mais plurais, onde a democracia e a diversidade de opiniões fosse mais importante. Interessante esse ponto que você está trazendo. Eu queria puxar mais um ponto da sua experiência. Ao longo da sua carreira, quais dificuldades você entende que você sofreu simplesmente por ser mulher? Isso nunca me inibiu, nunca me impediu de muita coisa. Eu passei alguns momentos de pequenos constrangimentos, mas que com o tempo eu fui aprendendo a me defender. Então, eu sei dar umas caneladas muito elegantes e não levo aquilo para o meu travesseiro, porque senão aquilo pode te fazer um mal, né? Um dano ali. Então, aprendi a trabalhar isso na medida de que o problema não é meu, o problema é do outro, que está sendo preconceituoso, que está sendo inadequado. E com um jeito, com o tempo, eu fui aprendendo a chamar para uma conversinha, né? E mecanismos que tem no momento que isso acontece, de como você pode fazer para dar uma mensagem de uma forma assertiva, mas que não gere um desconforto na audiência inteira que está ali passando pelo problema, porque muitas vezes é uma pessoa só, né, que está tendo um comportamento inadequado. Magali, deixa aqui para a gente dicas de fontes de conhecimento. Como é que você se mantém atualizada, informada de tudo que está acontecendo? Você é uma pessoa super conectada. Aonde você vai buscar esse conhecimento? Eu acesso muita coisa. Assim. O meu dia começa às 5, porque há muitos anos, quando saiu o valor, era a hora que o valor online entrava no ar, o digital. E eu acostumei a acordar às 5. Então, a primeira coisa que eu leio é o valor. Eu acesso uma série de blogs. Hoje, muita coisa eu vejo, inclusive, no Spotify. Leio um pouco a Folha de São Paulo ainda, algumas coisas que me interessam, alguns colunistas que são interessantes. E daí para frente, eu recebo assim, muitas newsletters, muita informação por e-mail. Frequento muito grupo de discussão no WhatsApp. Então, eu tenho um grupo de mercado, eu tenho um grupo de moda, eu tenho um grupo de mãe da escola. Tudo isso me alimenta. O que faz a diferença é como você filtra isso, né? Aquilo que te chama a atenção. Então, eu estou cada dia com esse espectro de atenção mais amplo para coisas que me estimulam, mas que, de certa forma, alimentam o meu core, ali, o meu espectro, que é essa mãe executiva, conselheira e tudo junto, né? E asterisco aí que vai embora, para quem lembra. E Magali, você comentou sobre filtros. Eu acho que esse é o grande desafio, né? Com o excesso de informação que a gente tem, fake news. Por outro lado, o cuidado para não cair também na armadilha dos algoritmos, né? De que só te jogam o que você gosta e está acostumado. Conta um pouquinho, como é que são os seus filtros aí? Qual a estrutura que você usa aí para fazer essa filtragem? A maioria das coisas que eu leio, tipo artigo, jornal, eu normalmente procuro o nome das empresas que estão lá. Porque se são setores que me atraem, normalmente eu vou ler aquilo. Eu estou muito interessada em política, mais recentemente isso. Então, tem determinadas pessoas que escrevem sobre política que eu gosto muito. Então, quando é aquela pessoa, eu já filtro, já sei que aquilo ali é uma coisa que eu vou ler. Algumas revistas que eu acho que são necessárias profissionalmente, e são as mesmas já há alguns anos. Então, tem alguns mecanismos que a gente vai desenvolvendo e uma leitura dinâmica em alguns aspectos. Agora, a gente recebe muita coisa que não faz sentido, né?
Então, tem que aprender um pouco a fazer esse mecanismo de seleção de alguma forma. O meu é esse, e tem funcionado, eu acho. E se você não trabalhasse no mercado financeiro, qual teria sido o plano B? O que eu faria se eu não trabalhasse com finanças? Eu acho que é bem possível que eu trabalhasse com moda, que eu adoro, música. Estimulo muito a minha filha, ela canta e tal, eu me realizo ali através dela. Eu não tenho muita habilidade, mas eu poderia talvez ser atleta também. Tá certo. Me indica 3 pessoas bacanas para eu trazer aqui para esse podcast aqui para ter um papo fantástico como esse que eu tô tendo contigo. Meu Deus, 3 só? 3 só ou vai falando aqui? Se passar de 3 não tem problema. Eu ia falar minha mãe, minha sogra. Minha sogra é ótima, você vai entrevistar minha sogra. Nossa... Eu acho que tem muita gente ligada ao universo hoje de diversidade, de aumento de mulheres em posições executivas e de conselho, que eu acho que vale a pena conversar. No IBF nós temos algumas, né? Então começaria ali no conselho pela Cristiane Achê. Acho que a Rosana Pado é uma pessoa super interessante, que fez uma construção de carreira bacana, de CFO para CEO, e é muito recente, a gente acompanhou. E é uma mulher muito interessante. Gosto também do perfil da Suzana Jabra, que foi conselheira comigo em Furnas, entende muito de governança, toca um piano belíssimo, então é uma mulher extremamente interessante. Mas tem muitas, nossa. Vou pegar essa lista inteira, gente, nos bastidores aqui para trazer para vocês. Para a gente completar aqui, caminhando para o final, Magali, uma pergunta que eu não deixo de fazer. O que é felicidade para você? A felicidade é essa vida que eu levo, né? De muitos amigos, de um networking interessante, com pessoas que me enriquecem bastante. Eu tenho uma família que, apesar dessa loucura toda que eu vivo, está sempre do meu lado, está sempre disposta, né? Quando eu falo, olha, peguei mais uma coisa, tem mais algum momentinho que eu não vou estar com vocês, ninguém me cobra isso, pelo contrário, é um ambiente de estímulo e de reconhecimento. E é isso, né? São as escolhas, eu poder fazer escolhas. Hoje eu faço escolhas e isso para mim é ter chegado ali num momento de carreira e de vida onde eu tenho bastante sucesso, com saúde. É muito legal. Eu adorei a hora que você falou, da hora que chega para a família e conta que tem mais projeto. Porque todo semestre eu falo para minha esposa que o próximo semestre eu vou diminuir. Eu falo assim, não, eu realmente acho que estou com muita coisa aqui. E só aumenta. Então hoje em dia ela olha para mim, ela já não fala mais nada, ela fala, tá bom, tá bom. Aí a hora que eu chego depois e falo que tem com mais coisa, eu já imaginava. E não adianta, né? É um pouco dessa natureza inquieta e talvez às vezes as pessoas até me perguntam, poxa, Baza, mas como é que você faz tanta coisa? Trabalha e as outras iniciativas? Eu falo, gente, é o que eu gosto, é o que me alimenta, né? Então, se me tirar isso, me deixar fazendo uma coisa só, talvez eu vou ser menos produtivo naquela coisa isolada do que fazendo tantas outras em paralelo. E eu vejo muito o teu perfil dessa forma. Acho que intuitivamente isso foi uma construção de medida de sucesso, porque você foi desenvolvendo a resiliência na família. Então todo mundo já entendeu que sempre vai caber mais uma coisinha na tua agenda, na tua rotina. E que é assim que você se alimenta, é assim que você é mais feliz. Então, de certa forma, por mais que a gente não fale isso, eles já entenderam. Exatamente. Magali, que felicidade ter você aqui. Poxa, quanto aprendizado, quanta lição bacana, quantas anotações aqui dessa conversa. Queria te agradecer, mas antes eu queria pedir para você deixar aqui aonde as pessoas te encontram, quais projetos vêm pela frente. Deixa o teu recado aqui para todo mundo que está nos escutando. Acho que é mais fácil de me encontrar pelo LinkedIn. Então, seria o caminho mais rápido hoje. Eu tenho uma série de coisas que estão por vir aí, muito ligadas à diversidade, aos meus propósitos, conciliando sempre com essas outras funções mais formais que eu tenho, como executiva e como conselheira. E a única certeza na minha vida é que vai ter novidade, né? E muita novidade. Então, estamos sempre aí nesse caminho junto, né, Baza? Eu queria te agradecer demais, dizer que foi um prazer estar aqui com você e que você só ajuda a elevar a gente, né? Nas competências, cedendo esse espaço que é de extrema qualidade.
com perfis não óbvios, né? Então já vi que muita gente muito bacana de vários setores e indústrias passaram por aqui, perfis muito diferentes. Então, eu só desejo que você continue tendo muito sucesso e muita energia para continuar fazendo isso da melhor maneira possível. Obrigada. Eu que tenho que te agradecer, Magali, mas se tem uma coisa que eu posso dizer que tem em comum em todos os meus convidados é que todos eles têm muita lição. Como todo mundo tem muita lição aqui, mas definitivamente esse papo aqui trouxe muito aprendizado. Muito obrigado mesmo. Obrigada a você.